Salve rapaziada, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem demais. E hoje vamos falar de um anime polêmico, marcado por um primeiro episódio assim, muito polêmico. Sim, eu estou falando de Goblin Slayer. Eu conheci Goblin Slayer através da polêmica. E o que era de se esperar, eu demorei pra assistir. Nossa senhora, foi uma luta só pra dar o play nesse anime. Mas como não tinha nada pra fazer, e eu vi que ele tinha sido dublado, eu pensei, vamos dar uma chance, vai. E assim, eu tava preparado pra morrer de raiva. Não é à toa que eu assisti esse anime com a pedra na mão. Afinal, se fosse realmente o que eu esperava, uma droga, eu já tava assim, pronto pra tacar no criador, no diretor, quem teve a ideia de criação dessa praga de anime. Mas incrível que pareça, me surpreendeu e muito. Eu estou sentindo uma treta! Calma. Não precisa me jogar a pedra. Calma, segura essa pedra aí, que eu vou te explicar os meus motivos do porquê que eu gostei de Goblin Slayer e do porquê eu segui a partir do primeiro episódio. E antes de mais nada, taca o dedo nesse like e compartilha esse vídeo para aquela pessoa que não gostou de Goblin Slayer e também para aquela pessoa que tá com vontade de assistir, mas parou por causa da polêmica. E também para aquela pessoa que largou a partir do primeiro episódio e quer ver um outro lado ou uma nova visão sobre o porquê continuar Goblin Slayer. Não se esquece de se inscrever no canal, afinal é grátis, e deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou, se você odiou, se você dropou o anime no primeiro episódio e o porquê, tá tudo bem, toda opinião é bem-vinda. Já fez isso tudo? Bora para o vídeo! Ok, é impossível não começar esse vídeo sem falar do tão polêmico primeiro episódio. E já deixando bem claro, eu discordo totalmente da cena de abuso, que mesmo ela não sendo explícita, porque nem precisava, ela é muito pesada, cara. Pra quem tem gatilhos, pra quem sofreu aquilo na pele, eu nem sei o que ela deve ter se sentido vendo aquela cena, porque assim, só da gente ver e imaginar o que aquela mulher passou, cara, é de dropar mesmo o anime. Pra um anime que começa ok, terminar com uma cena de abuso, pra mim é um tiro absurdo no pé. Eu não sei o que o diretor tinha na cabeça, mas essa ideia foi tão ruim que não atraiu novos públicos, e sim afastou. Eu tenho uma teoria do porquê essa cena existiu e eu vou trazer aqui pra vocês. Eu acredito que seja pra deixar claro desde o início o quão FDP são esses bichos, cara. Esses bichos são endemoniados e assim, pra deixar claro pra você não ter nenhum tipo de dó. Se você tivesse algum tipo de dó, depois dessa cena não tem mais. E também para justificar a obsessão do protagonista envolvendo os goblins, porque assim, é uma obsessão que parece ser até maluca. E também no futuro, para explicar o trauma do protagonista envolvendo esses bichos endemoniados, explicando a infância dele e o porquê que ele virou o Goblin Slayer. Felizmente, o anime não segue essa regra de ser um anime problemático ou um anime apelativo a partir do segundo episódio. E é foda, cara, que parece que o diretor quis seguir uma ideia de ser uma coisa para adultos, então vamos colocar umas cenas pesadas porque o adulto gosta disso, porque pro adulto tem que ter essas cenas mais 18, tem muita obra que a gente vê por aí que tem muito sexo, muita droga, assim, é uma ideia que adulto precisa disso a todo momento, como se fosse um fetiche. Então, rapaziada, se vocês tinham dúvidas se o anime iria apostar em cenas polêmicas, como a cena de abuso do primeiro episódio, podem ficar tranquilos que o anime segue outro caminho. É claro que vai ter citações do que os goblins fizeram, escravas sexuais, histórias tristes de vilas que foram atacadas pelos goblins, mas nada apelativo como foi o primeiro episódio. Não tem como, né? Esse sentimento de ódio que nós sentimos em Goblin Slayer é o mesmo que os fãs de, por exemplo, Terraform Mars sentem. Eu tenho certeza que quem é fã de Terraform Mars e Goblins não tem um coração muito bom, né? O infarto, assim, bate na porta. Não dá, cara. No início, você tem, assim, um pouco de dúvida sobre as intenções do protagonista, se ele é um cara bem de cabeça. Ele não tá nem aí pros goblins. Pra ele, todos os goblins que tiver naquela caverna tem que falecer. Se ele deixar uma única alma viva goblin dentro daquela caverna, meu amigo, vira uma bola de neve que no final das contas as consequências não serão muito boas, tá? Você ficou curioso, né? Saca só. Você ficou com um pouquinho de dó dos goblins bebês?
velhinhos, deficientes. Saiba que, primeiro, eles não vão levar na esportiva essa sua misericórdia, tá? Esses diabos evoluem num nível que não tem explicação. Qualquer um que você deixar vivo vai crescer, ficar apelão, parecendo um boss final de God of War e vai aprender com os erros. Vai atrás de um novo clã e vai com certeza fazer um inferno nos novos aventureiros, que por acaso eu tenho dó deles. E você sabe o que é engraçado nesse anime? É a inocência dos aventureiros inexperientes e até dos experientes. Porque eles têm aquela ideia que os goblins são fáceis, como qualquer anime isekai ou anime de fantasia. Porque afinal, me fala um anime isekai ou de fantasia que utiliza o goblin como um personagem, assim, pé no sapato. E pra finalizar, esse meu ódio pelos goblins FDPs, não sei se ficou claro, mas eu odeio esses goblins. Como esses bichos são espertos. Quando eles invadem as vilas, além deles fazerem assim um massacre absurdo, eles pegam mulheres, crianças e quem mais você imaginar e usam de escravos sexuais. E a maldade desses bichos desgramados é tão grande que eles sabem que as mulheres escravizadas, que qualquer pessoa escravizada vai ser resgatada, pelo menos algumas ali serão resgatadas. Então eles fazem de tudo para fazer um inferno com elas, psicologicamente e fisicamente, para deixar como se fosse um aviso, um selo de olha o nosso perigo, olha o que a gente faz. Ai, o único colírio para os meus olhos é quando o Goblin Slayer entra no modo fúria. Ai, esse modo fúria que é uma delícia. E me satisfaz matando esses bichos desgramados, que eu tenho um pouco ódio, né? Carai. Ai, ai, eu que assisti Terraformars e quase morri de raiva com aquelas baratas desgramadas. Aqui em Goblin Slayer não é ao contrário, eu também tô morrendo de raiva, e é foda, cara, é foda, assim, meu coração quase parou, porque tem uns momentos assim que não tem como, cara. Você fica pé da vida com os aventureiros que não levaram os goblins a sérios, e com esses bichos desgramados, que não sei porquê, não param de existir. Se tem um ponto positivo nesse anime, é o protagonista e os personagens ao redor dele. Cara, no início, eu não dava muita fé nesse protagonista, tá? Ele é tipo um Kratos de God of War, um Geralt de The Witcher, é bem fodão, tem até o cabelo branco, mas o carisma é de uma porta. Então eu já sabia que ele poderia ser aquele típico protagonista de anime, que é caladão, mas é fodão. Então assim, eu não sei se eu iria gostar muito dele, ele teria que ter algo, vamos dizer assim, pra me encantar. E o incrível que pareça, ele tem, que é os personagens ao redor dele. A maga, por exemplo, ajuda a gente a entender muito o porquê o Goblin Slayer tem essa obsessão em matar os goblins. E também a gente conhece o Goblin Slayer, conhece o passado dele, que tadinho é muito trágico. Nossa, ele sofreu nas mãos desses capetas desde a infância. E o que ele passou ali não é pra qualquer um. É por isso que ele realmente ficou obcecado de uma maneira assim, absurda pelos goblins. E sabe uma coisa que esse anime foi sacana? Foi de não mostrar o rosto do protagonista. Cara, eu assim, como eu disse, no início eu tava cagando pra ele, mas depois eu gostei muito dele porque ele vai amolecendo, sabe? A maga, a elfa, aquele bicho que parece um dragão, um lagarto, sabe? Entre outros personagens, vai amolecendo ele e assim... A gente vai gostando do protagonista ao ponto que a gente quer saber como que é o protagonista. Como que é a cara desse Geralt de cabelo branco. Mas acreditem se quiser, o anime segura até o final e todo mundo da guilda de aventureiros vê e a gente não. Ah, tá de brincadeira, né? Cara, tem dois personagens que eu também queria falar nesse vídeo. O primeiro, a amiga do protagonista. Ela se importa muito com ele, é um ponto de ser muito fofo, tá ligado? E tem uma personagem que me marcou muito, que é a Donzela da Espada. A mina era pica até ser encurralada pelos goblins. Tadinho, o passado dela é triste, ao ponto que você chora quando você descobre o plot todo do porquê ela chamou o protagonista e o seu clã. É triste, cara, porque mesmo ela sendo um dos personagens mais fortes do anime, ela ainda assim foi uma vítima dos goblins e foi marcada por eles ao ponto de perder os olhos. Assim, é muito triste, assim, você tem que assistir pra você ver e saber o passado dela, você vai entender. E também, né, o seu ódio vai, nem sei se aumenta mais, seu coração vai quase morrer de tanto ódio pelos goblins.
eu devorei esse anime. Que anime viciante! A dublagem também, nossa, muito boa. E eu assisti na Crunchyroll, que tem um pouco de censura sim, mas não me incomodou. É aquela censura básica, sabe? Que tá mais no gore, onde não tem uma parte do corpo do personagem, um braço, uma perna. O engraçado é que nessas partes tem censura, mas nas partes que a amiga do protagonista tá semi-nua, dá pra gente ver a silhueta dela assim, num momento bem íntimo, não tem censura, né? Como sempre, anime sendo anime. Eu recomendo esse anime? Sim, mas com ressalvas. Primeiro, para a pessoa que eu for recomendar, eu vou falar para ela o que é o Goblin Slayer, o que acontece no primeiro episódio, para deixar aquela pessoa preparada. Bem, aí vai depender dela se vai assistir ou não, tá? E, gente, deixando bem claro, não é o melhor anime do mundo. É um anime bom pra muito bom. Então, se você largar ele, tá tranquilo. Você não vai perder uma obra injustiçada. Pra você que tá precisando de um anime dublado, com uma pegada meio Dark Fantasy, que sai um pouquinho daqueles isekai genéricos, que tá todo mundo acostumado e que é muito viciante, assista Goblin Slayer. Ah, mais uma coisa. A batalha final de Goblin Slayer é foda demais e muito emocionante. Emocionante porque é como se fosse uma recompensa que o protagonista tá recebendo de tudo que ele fez, dos anos que ele ficou pegando várias missões, ele pegava todas as missões envolvendo os Goblins pra tentar, assim, deter essa raça desgramada que é esses bichos. E ver o carinho de todo mundo para o Goblin Slayer é muito fofo, cara. E foda porque, cara, o Goblin Slayer entra em modo fúria, a maga ajuda muito o Goblin. É foda, cara. É uma batalha final muito massa. Eu tava com um pouquinho de medo porque eu achei que eles iriam perder. Foi no detalhe, mas foi um detalhe muito top. E a maga, que parecia ser uma batata, porque no começo ela, tadinha, é uma personagem batata. Eu achava que ela iria me estressar. Me estressou um pouquinho, mas nada que, né, fosse assim demais. Eu fiquei satisfeito com o desenvolvimento de poder e de personalidade da maga. E olha, eu tenho mais uma teoria que é, na verdade, envolvendo o Rei Demônio. Porque não é possível, cara. Nesse anime, só nessa temporada, o Rei Demônio morreu 2 vezes e do nada voltou. Só deve ser um Goblin. Eu tenho certeza que ele é tipo um Goblin gigantesco, que é por causa dele que esses Goblins sempre aparecem, sempre estão fazendo um inferno na Terra. Eu acredito que tem algo superior mandando neles, sabe? Influenciando esse Goblin. Porque não é possível. Esse Rei Demônio toda hora morre, toda hora volta. É porque não acharam o verdadeiro Rei Demônio, que deve ser um Goblin gigante. Então é isso, eu gostei bastante de Goblin Slayer, muito viciante, é um anime ok, assim, não é o melhor anime do mundo, se eu fosse dar uma nota seria 7 ou 7.5. O que você achou da minha opinião? É pelo menos plausível? Comentem, um beijo do Vini, tchau!